Tá, pessoal, só coloquei para gravar aqui para depois, caso alguém perder a live, aí a gente coloca no YouTube ou em outro lugar para vocês acompanhar. Tanto os alunos do segundo como o terceiro leram os textos motivadores que eu coloquei em PDF para vocês. Esses mesmos textos estão nas plataformas virtuais também. É interessante lê-los, tá? Porque nós não podemos fugir do tema proposto nestes textos. Eu estava vendo aqui que uma das penalidades do portal Revisa Enem quanto à redação é fugir do tema. O aluno que fugir do tema terá nota zero. Fizer uma redação de 7 linhas, também terá nota zero. Não apresentar nome, assinatura ou rúbrica no espaço destinado ao texto, também recebe a nota zero. Será que usar pronome neutro também vai zerar? Sujeito oculto? É ideal, pessoal, quando vocês finalizarem a redação, passar para a folha proposta de redação da plataforma, tá? Quando vocês já estiverem com os grupos, eu irei enviar para vocês a página adequada para redigir a redação. Lembrando que o correto é falar redação dissertativa, porque há vários tipos de redação, tá, gente? Então, essa específica na plataforma Agora Vai Enem, na plataforma virtual Revisa Mais, todas elas, essas plataformas exigem a redação dissertativa, que é a redação do Enem. Há vários tipos de redação, mas a específica para o Enem é a redação dissertativa. Nossa, está faltando muitos alunos, hein, José? Muitos mesmo. Vamos dar continuidade ou aguardar mais um pouco? Olha, eu sugiro para a gente começar já. Aí quem for entrando depois vai pegar o bonde andando, né? Mas já para quem já está aqui com a gente desde as 4 e pouquinho, seria bom a gente começar Então, já, senão vai ficar. vamos iniciar. Esse slide depois eu postarei no grupo de vocês, no grupo que nós iremos formar sobre redação, específico para redação, tá? Nós iremos disponibilizar todo o material. Vamos lá, os passos para uma redação dissertativa, lembrando, né? São textos claros, coesivos, né, concisos, coerentes, né, para o processo seletivo do Enem e das plataformas virtuais também. Pode seguir, José. Então, a primeira parte para elaborar uma redação dissertativa é ler e interpretar os textos motivadores. Por isso que eu pedi para vocês lerem com muita calma os textos motivadores, porque é através dele que iremos elaborar a redação dissertativa. Então, entender a proposta destes textos motivadores é muito importante, tá? Primeiro, entender a proposta dos textos motivadores e procurar assuntos sobre a temática. A temática da redação do segundo ano é sobre como combater evasão escolar. Então, eu vou procurar me informar sobre esse tema, né? Quais são as causas da evasão escolar, quais são os problemas que estão norteados através da evasão escolar. Então, vou me munir de informação também. O tema do terceiro ano é a importância das vacinas para a sociedade brasileira. Né? Nós tivemos aí a revolta vacina no início do século XX, poderemos usar essa informação como alusão histórica. E quais são as consequências do cidadão não tomar as vacinas? Quais são as consequências para a sociedade? Então, temos que elencar problemáticas sobre esses temas, tá? Que argumento usar para validar o seu ponto de vista? Então, depois de ler os textos motivadores, vamos tentar localizar as problemáticas desse assunto. Porque a redação são problemáticas. Toda redação, o tema será polêmico. E através desse tema, terá problemáticas, né, entrelaçadas à nossa sociedade.
certo? Então, todos os temas de redações serão problemáticas para o aluno elaborar uma redação dissertativa sobre estes problemas e, na conclusão, que é o último parágrafo, solucionar, dar sugestões para solucionar essas problemáticas na nossa sociedade. É como citar algum nome expressivo respeitado no meio acadêmico. No desenvolvimento, vocês podem citar uma pesquisa, o nome de algum pesquisador, dados de jornais, de reportagem, de literatura, de música, dados, por exemplo, para citar no desenvolvimento. Qual a porcentagem de jovens brasileiros que não concluíram o ensino médio, né? Então, segundo o Datafolha, segundo o IBGE, então eu vou coletar dados para dar embasamentos no meu argumento, tá? Posso colocar música, dependendo da temática? Pode, mas os dois temas da redação, tanto do terceiro ano quanto do segundo, cinema e música, por enquanto, não é bom colocar, tá? Planeje seu texto, estrutura argumentativa. Use o conhecimento adquirido na escola e em suas leituras. Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Como assim aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento? Vocês podem fazer alusões históricas, né? Relembrar das aulas de história. O aluno que usa a história na redação dissertativa ganha muitos pontos. Por exemplo, eu posso, como eu disse, na importância das vacinas para a sociedade brasileira, eu posso citar a revolta vacina, eu acho que foi em 1904, se eu não me engano. Eu posso colocar uma citação filosófica, ou seja, uso a filosofia em uma citação filosófica. Mais para frente eu irei ensinar vocês a como colocar uma frase filosófica na conclusão, que é como a cerejinha do bolo da redação dissertativa, uma frase filosófica. Então, usar a literatura, usar a história, usar a filosofia na temática da redação dissertativa, o aluno ganhará muitos pontos. Depois, no grupo, enviarei para vocês frases filosóficas que podem ser usadas na redação dissertativa. Ligue sempre a conclusão com a introdução. Como assim? A introdução, eu vou citar as problemáticas existentes com a minha temática da minha redação. Vocês vão escolher duas problemáticas, ou seja, dois problemas, na introdução, que é o primeiro parágrafo. No último parágrafo, que é a conclusão, eu irei solucionar ou irei sugerir soluções para esses problemas elencados aí na introdução. Dois elementos muito pedidos aí para a redação dissertativa: coerência e coesão. Coerência é você não fugir do assunto. Por exemplo, a redação sobre como combater a evasão escolar. Aí no segundo desenvolvimento eu menciono a remuneração dos professores. Ou seja, eu estou fugindo do assunto. Evasão escolar com a remuneração dos professores, eu desviei totalmente o meu assunto proposto nos textos motivadores. Então, a coerência é você fazer uma relação lógica com a temática abordada sem fugir do tema. Ou seja, você será coerente, não fugir do tema, mencionar somente o tema proposto pelos textos motivadores. Coesão. Coesão é muito importante. O aluno que saiba conectar os elementos coesivos na redação dissertativa ganhará muitos pontos. Professor, o que são elementos coesivos? A famosa coesão. São palavrinhas-chave, são palavrinhas que vocês introduzem na redação dissertativa. Imagine que a redação dissertativa é um corpo, e esse corpo tem os membros, que são os parágrafos. E nesses membros tem as articulações, os conectivos. Então, esses conectivos, que são os elementos coesivos para dar harmonia, flexibilidade à redação dissertativa. E quais são essas palavrinhas-chave, professora? Irei mostrar para vocês. Próximo, José. As palavrinhas-chave estão nesse slide.
São muitas. E vocês podem usar, assim, usar e abusar dos elementos conectivos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Na conclusão, eu só vou usar elementos conectivos conclusivos, portanto, por conseguinte, logo, então, por isso, enfim, em suma, tá? Então, são elementos aí, esses elementos conectivos fundamentais para dar harmonia, para dar sentido, para dar flexibilidade ao texto dissertativo. Siga, José. Esta é uma redação da aluna Eduarda. As palavras destacadas, pessoal, são esses elementos coesivos, são essas palavrinhas-chave de coesão. Tá? Elas são fundamentais para dar sentido e harmonia ao texto. Observe a quantidade de elementos coesivos que esta aluna utilizou em sua redação. Ou seja, nas 5 competências, o examinador irá corrigir a redação de vocês através das 5 competências, a competência 3 e 5, que valem até 200 pontos, é sobre os elementos coesivos ou os conectivos. Então, se o aluno souber usar essas palavrinhas-chave, ele irá ganhar até 200 pontos na terceira competência e até 200 pontos na última, que é a 5ª competência, aí para a sua redação dissertativa. Alguns conectivos para a conclusão, os famosos, em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, assim sendo. Então, essas palavrinhas-chave que estão nesse slide são fundamentais vocês aprenderem, vocês terem acesso a esse slide também para saber a gama de palavras que tem de conectivos para utilizar na redação. Afinal, o que é dissertar? O que é elaborar uma redação dissertativa? Você irá desenvolver ou explicar um assunto. Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado com a persuasão, e sim com a transmissão do conhecimento. Ou seja, o examinador que irá corrigir a redação de vocês na plataforma virtual, ele quer testar o seu conhecimento nas diversas áreas de conhecimento da escola. Vamos supor, na literatura, na filosofia, usando frases filosóficas, na história, fazendo alusão histórica. Ou seja, ele está preocupado com o aluno. E interessante também, o aluno que assiste jornais, o aluno que está atento às notícias do nosso país, o que está acontecendo no nosso país. Então, esse aluno que pega textos dos jornais ou a reportagem, esse aluno está transmitindo conhecimento aí em sua redação dissertativa. Ou seja, é importante os alunos aí do ensino médio assistirem jornais ou acompanhar os jornais virtuais, saber o que acontece no nosso país, estar por dentro das notícias. Então, o que é dissertar? Dissertar é você transmitir os conhecimentos adquiridos na escola, em todo o decorrer dos anos letivos que você passou na escola, certo? Prossiga. Parece difícil, gente, mas conforme vocês forem elaborando as redações dissertativas, vocês irão criar prática, logo ficará fácil. Os verbos da redação dissertativa devem se referir à terceira pessoa, ou seja, a ele, a ela, e a eles e a ela, certo? Eu não posso colocar, não é adequado eu colocar a primeira pessoa, eu. Eu penso, eu imagino, na minha opinião, na minha concepção, não posso colocar. Tem que ser de forma impessoal. Os verbos devem se referir à terceira pessoa. Apenas, não posso colocar nós podemos, nós fazemos, nós deveríamos, não. Sempre deve-se, pode-se, faz, trata-se e jamais as demais pessoas, tá bom? A linguagem tem que ser uma linguagem formal, não colocar gírias, nem ditados populares, certo?
um ditado popular, filho de peixinho, peixinho é. Não posso colocar esse tipo de ditados, não posso colocar gírias, uma linguagem baixo calão, uma linguagem vulgar, não pode ser utilizados. Apenas a linguagem formal. Prossiga. Quer dizer alguma coisa, José, sobre? Não, está perfeito, professora. Como usar a impessoalidade, ou seja, usar os verbos na terceira pessoa. Acompanhe o exemplo abaixo. Foi um resultado que não esperávamos, mas fizemos tudo para merecê-lo e estamos muito satisfeitos com isso. Observe os verbos. Esperávamos, fizemos e estamos. Esses verbos se dirigem a qual pessoa? Nós. Então, não é adequado eu utilizar o nós na redação dissertativa. Como deve ser feito? Eu jogo esses verbos para a terceira pessoa. Quais são? Ele e eles, ela e elas. Como ficaria? Esperava-se que nessa segunda rodada de debates, alguma solução concreta fosse apresentada. Então, observe, não use as demais pessoas, porque você irá ferir a impessoalidade da redação dissertativa. Os verbos devem se referir às terceiras pessoas, tanto do singular como do plural apenas. Estrutura da redação. A redação dissertativa, a mais simples, deve conter 4 parágrafos, certo? O primeiro parágrafo é chamado de introdução. E nesse parágrafo deve ser o mais curto, conter de 5 a 6 linhas. A redação dissertativa, o total de linhas são 30 linhas, tá? Então, o primeiro parágrafo, que é a introdução, onde irei apresentar a temática, onde já irei colocar 2 problemáticas do meu tema, deve conter de 5 a 6 linhas, pois é apenas a apresentação do que eu irei mencionar nos desenvolvimentos. O segundo parágrafo, eu irei mencionar o primeiro argumento que eu coloquei na primeira introdução. Um exemplo, sobre evasão escolar. Eu posso falar sobre as escolas com infraestrutura precária, eu posso falar sobre a dificuldade de acesso do aluno até a escola, eu posso falar sobre o déficit de aprendizagem do aluno que tem dificuldade de aprender e acaba abandonando a escola. Outro motivo de evasão escolar, né, o problema é a gravidez e a maternidade. Né? Então, dentre vários problemas, eu irei citá-los na introdução. Vamos supor, eu vou citar a dificuldade de acesso do aluno e vou citar a gravidez na adolescência. Então, eu menciono debate atualmente sobre evasão escolar e suas consequências, tais como gravidez e maternidade, qual é a outra? E dificuldade de acesso do aluno. Então, eu citei gravidez e maternidade, dificuldade de acesso do aluno até a escola. O primeiro argumento foi gravidez e maternidade. Então, meu segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento, eu irei mencionar sobre os dados de alunas que abandonam a escola devido à gravidez e à maternidade. Quais são as estatísticas sobre esse tema. E no segundo desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo, eu irei citar sobre a dificuldade do aluno chegar até a escola. Por exemplo, eu trabalhei em uma escola no Baixo Madeira, próximo ao Amazonas, que só chegava por barcos e canoas e voadeiras até. Então, muitos alunos desistiam devido ao difícil acesso de chegar até a instituição de ensino. Então, eu cito na introdução os 2 problemas. E nos 2 desenvolvimentos, eu irei desenvolver as problemáticas que eu citei na introdução, certo? E a conclusão? A conclusão, eu vou dar 2 soluções para o problema. O que o examinador da redação dissertativa quer? Que você elabore 2 soluções ou 2 intervenções, como aparece em alguns textos, para solucionar essas problemáticas. Siga, José, vou explicar de forma detalhada. Pode seguir, vou explicar essa parte. Sobre a redação... Não, o anterior. Isso. Quando tem um tema de uma redação... Não, o outro.
o anterior. Quando tem um tema de uma redação dissertativa, procure, mais uma vez, José, isso mesmo. Quando tiver uma redação dissertativa, um tema, procure problemáticas. Então, dentro das problemáticas do tema, como combater a evasão escolar, eu posso citar as escolas com infraestrutura precária, a dificuldade de acesso do aluno, a falta de inclusão de alunos com deficiência física e cognitiva, às vezes, por a escola não ter profissionais preparados para receber um aluno com deficiência física e cognitiva, os pais não matriculam aquele aluno na escola, porque sabem que aquele aluno não será amparado pelos educadores e pela instituição de ensino. Não será amparado conforme as necessidades que esse aluno tem. Então, muitos pais o que fazem? Preferem que esse filho fique em casa para receber os devidos cuidados e tem uma certa insegurança de deixá-lo na escola. Isso acontece com muita frequência. Outra, vulnerabilidade dos jovens à violência em regiões marginalizadas. Não é a realidade de Campo Novo, é a realidade de grandes metrópoles, grandes cidades, sobre jovens que, devido à violência e à marginalização, eles acabam evadindo da escola, acabam entrando no crime organizado e acabam deixando os estudos de lado. Outra questão, outra problemática é a condição financeira do aluno. Já é uma realidade de Campo Novo. Alguns alunos, principalmente do ensino médio, deixam a escola para trabalhar a fim de ajudar a sua família financeiramente. É uma realidade nossa de Campo Novo e acredito que das demais regiões, sim. Outra problemática. Adolescentes deixam a escola para entrar no tráfico, atraído pelas inúmeras promessas feitas pelos traficantes, de uma vida boa, de uma vida estável. É uma realidade de grandes metrópoles, né, que eu posso citar aí na minha redação. Outra causa aí da evasão escolar é a saúde emocional dos alunos. Muitos alunos que sofreram bullying ou sofreram problemas de interação social na escola, abandonam a escola, desistem, né? Outra questão, falta de eletrônicos e suporte para acompanhar o ensino remoto. Alguns alunos não estão tendo o celular, o notebook ou a internet para executar suas atividades no prazo, para acompanhar as atividades, e por isso eles estão abandonando a escola também. É a realidade de Campo Novo e das demais regiões. Déficit de aprendizagem é outra problemática. Alunos que têm dificuldade em aprender, né, e não tem um profissional adequado para acompanhar esse aluno, para que ele consiga acompanhar os estudos, para ele consiga aprender. Infelizmente, a maioria das escolas não tem um profissional adequado para esses alunos. E, às vezes, o que falta é os pais levarem até um médico e fazer o acompanhamento adequado, nem para sanar essa dificuldade, esse déficit de aprendizagem, déficit de atenção. Os pais também têm que fazer a sua parte, levar até um profissional para fazer esse acompanhamento desse aluno, que depois de um tratamento ele consiga aprender. E outra problemática, gravidez e maternidade é uma causa aí de evasão escolar. Tem outra, José, que você gostaria de elencar? Desculpa, que eu estava respondendo aqui no chat, mas eu mandei umas aqui no WhatsApp. Só um minuto aqui. Algum aluno queira falar ou mencionar alguma problemática que leva à evasão escolar? Porque a redação é isso, gente, são problemas para nós resolvermos. E para vocês, o que leva um aluno a abandonar a escola, a evadir da escola? O que leva? Quais são as causas aí? Se algum aluno quiser agregar, né, me dar dicas aí para agregar nas problemáticas, pode levantar um mãozinho, pode mencionar. Pode deixar lá no chat também, tá? Quem não quiser abrir o microfone aí. Ó, eu pensei na seguinte, a falta de atrativos para conquistar o aluno dentro da escola, porque às vezes pode ser que, não sei, ele se sinta desmotivado, a aula é todo dia do mesmo jeito, todo dia usando sempre o livro didático,
entendeu? Não tem aquela aula que te faz assim, nossa, essa aula é legal. Tipo umas videoconferências, assim, né? E eu também Uhum. pensei em proposta de aulas diferenciadas, não ficar só dentro do quadradinho ali, né, das paredes da sala de aula, mas às vezes fazer uma aula diferenciada, ir para outro lugar, visitar outros lugares, conhecer, né? Então, acho que seria um atrativo a mais para deixar esses alunos dentro da escola, entre aspas. Então, a problemática seria falta de aulas atrativas. Isso? Isso mesmo. Uhum. Certo. Depois que nós elencamos alguns problemas, vocês aí do segundo ano, escolha quais desses problemas vocês identificaram e quais dessas problemáticas vocês querem elaborar a redação de vocês. Tem que analisar, esse slide irei colocar também no grupo, certo, pessoal? Irei colocar no grupo. Quais desses tópicos vocês se sentem mais à vontade, sabe mais do assunto, para elaborar a redação dissertativa? Porque, como eu disse, redações são problemáticas para serem comentadas, para serem analisadas. Sara Alisson, desculpa. Ela comentou aqui no chat aqui, falta de interesse. Acredito que do aluno. Falta de interesse do aluno também, né? Também. Certo? Mas alguém que levantar a mão, Sara Martins, Iris, Ramila, Maicon. Certo. Então, dessas problemáticas que nós mencionamos, vocês irão escolher duas. E eu coloquei dois modelos de introdução simples, tá? Em primeiro modelo, em tempos contemporâneos, o sistema de ensino enfrenta graves problemas, como, por exemplo, a evasão escolar e suas causas, tais como. Eu coloquei dois espaços, e nesses dois espaços, vocês irão encaixar as problemáticas do quadro acima, vocês irão colocar na introdução. Quero colocar dificuldade de acesso do aluno e gravidez e maternidade, certo? Lembrando, se o aluno escolher as duas temáticas, ele irá elaborar essas duas temáticas no desenvolvimento. Então, analise bem quais vocês irão escolher, porque no desenvolvimento, aí vocês irão explicar, irão elaborar essas temáticas, irão mencionar sobre elas. Um exemplo, tais como escolas com infraestrutura precária e déficit de aprendizagem, um exemplo. Então, se eu coloquei escolas com infraestrutura precária, se eu citei no primeiro modelo aí da introdução, no segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, eu irei mencionar apenas escolas com infraestrutura precária, certo? E no segundo argumento da introdução, eu mencionei déficit de aprendizagem. No segundo desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo, eu irei mencionar apenas sobre déficit de aprendizagem. Vocês estão conseguindo entender? As duas problemáticas que vocês citam na introdução, vocês irão desenvolver nos desenvolvimentos. Se eu cito um exemplo, falta de eletrônicos e suporte para acompanhar o ensino remoto, no primeiro desenvolvimento, que é o segundo parágrafo, eu irei mencionar apenas sobre isso. Se no segundo a problemática eu coloquei déficit de aprendizagem, no terceiro parágrafo, que é o segundo desenvolvimento, eu irei mencionar apenas déficit de aprendizagem. Estão compreendendo? Manda um oi lá no chat, eu preciso de retorno. Preciso de retorno de vocês para testar se vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio. Vamos lá no chat. Coloque uma pergunta ou se não estão entendendo, por favor, porque eu preciso desse retorno. Sara Alisson compreendeu. Sara Martins, que bom, gente, que bom. É complicado explicar a redação dissertativa de forma virtual, pela plataforma, certo? Depois eu enviarei para vocês
Eu enviarei para vocês mais modelos, tá? Eu elaborei mais modelos. Depois eu enviarei todos para vocês, tá bom? Olha, o segundo modelo, que é um clichê, que muitos usam essa frase-chave, ó, muitos debates atualmente acerca da evasão escolar e suas causas, tais como... Aí eu pego duas problemáticas que eu me sinto mais confortável, mais confiante de desenvolver. Aí finalizo logo, urge a necessidade de medidas eficazes para reverter tal cenário caótico, certo? Tá. Então, vocês entenderam que das duas problemáticas que vocês irão citar na introdução, vocês irão desenvolver em 2 parágrafos no desenvolvimento das temáticas. No desenvolvimento, vocês podem colocar dados estatísticos, podem colocar pesquisas, podem colocar jornais, citações de jornais, mas tem que colocar um nome. Conforme o Jornal Nacional, vírgula, cerca de 45% dos alunos da idade de 15 a 18 anos abandonam a escola. Tem que colocar a fonte. Conforme IBGE, vírgula, cerca de tantos alunos abandonam a escola. Então, tem que citar a fonte, certo? Vamos para a conclusão. Lembrando, a conclusão, eu irei solucionar os problemas. Mas como vocês irão solucionar os problemas? Quem são responsáveis para solucionar os problemas? Os ministérios, educação, no caso da redação do 2º ano, da saúde, que é o caso da redação do 3º ano, convoca os ministérios, o Estado, o governo, a sociedade, a família tem um papel fundamental na educação do aluno e conforme a Constituição brasileira é dever do Estado e da família zelar pela educação do aluno e fazer valer essa educação para que ela seja realmente efetivada. Então, eu tenho que trazer para a minha conclusão quem irá resolver os problemas citados na minha redação dissertativa, certo? Como é conclusão, eu vou iniciar a conjunção conectivo-conclusivo. Qual é ele? Portanto. Pode ser por conseguinte, pode ser então, logo, assim sendo. Sempre coloco aí uma conjunção conclusiva por ser um parágrafo de conclusão, certo? Primeiro modelo. Portanto, é essencial que o Estado, já coloquei uma solução para vocês, e nessa conclusão vocês vão finalizar, quem escolher a conclusão. Portanto, é essencial que o Estado destine os recursos provenientes de impostos para a construção de institutos educacionais integrais, a fim de incentivar os jovens a ter um futuro promissor por meio dos estudos. Então, na minha primeira solução da conclusão, eu mencionei o Estado, certo? Porém, se são duas problemáticas, eu tenho que elaborar 2 soluções. A primeira eu já citei para vocês. Qual será a segunda solução para a questão da evasão escolar? Qual será a minha segunda solução? Pode ser a família, né? Os pais devem fazer o papel deles de incentivar os seus filhos a permanecer nas escolas, a ter os estudos, sempre estar averiguando as notas, acompanhando esse aluno nas escolas, incentivando o filho de verdade, né? Então, eu posso citar os pais, o papel dos pais nesse caso, certo? Então, conclusão. Palavrinha-chave, portanto, 2 soluções para as 2 problemáticas que eu elaborei no corpo da redação dissertativa. E para fechar com chave de ouro, nós colocaremos uma frase filosófica, uma citação filosófica. Nesse primeiro modelo, eu escolhi de Nelson Mandela. Afinal, que é conectivo, né? Todas as palavrinhas em vermelho aí são conectivos, são elementos coesivos. Lembrando que o aluno que usa elementos coesivos, ele pode ganhar até 200 pontos na 3ª e na 5ª competência da redação do Enem. Então, vamos lá. Como encaixar uma frase filosófica, uma citação filosófica? Afinal, como dizia Nelson Mandela, vírgula,
coloco aspas. Afinal, como dizia Nelson Mandela, vírgula, aspas, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa citação filosófica, ela é clichê. Ela pode ser utilizada para diversos temas de redações. Ela é clichê. Então, é importante o aluno decorar, no mínimo, 2 frases filosóficas e decorar também o autor, e não confundir, tá? Escrever certinho, Nelson Mandela, certinho. Então, finalizo aí com chave de ouro, com a citação filosófica. Ou seja, o aluno que usa citações filosóficas é um aluno que tem conhecimento em uma área do saber, que é a filosofia. Ou seja, um aluno que explana suas áreas do saber, ele ganhará muitos pontos na redação dissertativa, sim. Segundo modelo. O segundo modelo é um exemplo para vocês encaixarem a frase filosófica ou citação filosófica no início. Ou seja, primeiro modelo, eu ensinei a vocês a encaixarem no final da conclusão. E o segundo modelo, estou mostrando a vocês como encaixá-la no início do parágrafo, conforme palavra-chave, Gilberto Freire, vírgula, aspas, sem um fim social, saber será a maior das futilidades. Observe a pontuação, pessoal, vocês têm que seguir à risca essa pontuação para encaixar as frases filosóficas, vírgula e os aspas, tá? Então, nesse sentido, faz necessária a união de 2 pilares, a família e o Estado. Ou seja, coloquei aí a família e o Estado para resolver os problemas citados na redação dissertativa. O primeiro, que é a família, precisa incentivar os filhos, desde a tenra idade, sobre a importância dos estudos para a formação educacional e cidadã do indivíduo. O segundo, que é o Estado, deve realizar a implantação de políticas públicas eficazes, a fim de, agora eu quero que vocês concluam, o que o Estado deve fazer em prol da educação para combater a evasão escolar. Então, segundo desenvolvimento, vocês irão concluí-lo, certo? Quem for escolher essa conclusão. No terceiro modelo, eu coloquei também uma citação filosófica no início. De acordo com Durkheim, a construção do ser social é feita em boa parte pela educação. Nesse sentido, palavrinha-chave, né, palavrinha aí coesiva, é fundamental a atuação direta do governo federal através do MEC, né, que é o Ministério da Educação e Cultura. Trouxe os ministérios aí para resolver os problemas, com o intuito de disponibilizar equipes multidisciplinares compostas por psicólogos, educadores capazes de atender às necessidades dos discentes. Ademais, irei introduzir a segunda solução. Qual é a segunda solução para essa temática? Né? Então, vocês aí, na conclusão, vocês devem colocar 2 soluções para o problema e ainda fechar com uma citação filosófica. O parágrafo da conclusão deve conter, no máximo, 6 linhas. 6 linhas, certo? Como da introdução, 5 a 6 linhas. O segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento, pode conter de 7 a 10 linhas. O terceiro parágrafo, que é o segundo desenvolvimento, deve conter de 7 a 10 linhas. E a conclusão, que é o quarto e último desenvolvimento, conter de 5 a 6 linhas, certo? Alguma dúvida? Pode acionar o microfone e perguntar. Sei que vocês estão com dúvidas. Esses slides, lembrando, irei disponibilizar a vocês. Outros modelos de conclusão, eu irei disponibilizar a vocês através dos grupos de WhatsApp, ainda hoje. Mas para isso eu quero o grupo aí do segundão e do terceiro, só para a redação. Dúvidas, coloque no chat também, pessoal. José, quer mencionar alguma coisa? Professora, tá ótima a explicação. Tô aprendendo aqui, inclusive. Alunos, vamos lá no chat.
Pessoal, é importante eu e o José termos a interação com vocês, porque já é complicado explicar a redação dissertativa por via das plataformas virtuais. Então, nós precisamos ter o retorno de vocês. A Laisa perguntou quando teremos que entregar a redação. Tanto os alunos do segundo ano como do terceiro devem postar a redação na plataforma virtual até o dia 31, se eu não me engano, às 11 horas. Sei que até o dia 31 à noite, assim, por volta das 11 horas, se eu não me engano. É interessante, pessoal, que essa redação seja manuscrita na folha específica que está lá na plataforma virtual, que depois irei disponibilizar para vocês, certo? Sarales perguntou, no parágrafo da conclusão, terá que ser usado um dos seus exemplos? Não, Sara, é só para vocês terem ideia. O ideal é que vocês também modifiquem, é o ideal. Só assim vocês irão aprender, só assim vocês irão criar suas próprias estratégias dissertativas. Então é interessante também que vocês façam, né, e modifiquem, mude também as frases filosóficas, há inúmeras frases que vocês podem citar. Eu resolvi fazer 5 modelos de estrutura só para vocês terem ideias também. Claro, se o aluno tiver muita dificuldade, ele pode utilizar esses parágrafos já prontos. Porém, se o aluno quiser modificar, aprimorar, e fazer, né, conforme achar melhor, né, e seguir as regras dissertativas, é muito válido, né? Muito válido. Tem inúmeras frases filosóficas que vocês podem utilizar, sim. Mais alguém? Amanda, Maicon, Sara Martins. Entender o que deve fazer na conclusão. A conclusão, frase-chave. Usar os conectivos, as palavrinhas-chave. Não esqueça de uma frase filosófica. A Laisa postou, professora, cita alguns erros clássicos que ocorrem na redação. Os mais famosos, né? 7 a 10 linhas, um aluno que elabora uma redação de 7 a 10 linhas. Usar o nós várias vezes, repetir as palavras. É importante vocês baixarem um dicionário chamado Sinônimo. Ele é um dicionário offline. Depois enviarei para vocês no grupo. Porque o aluno que repete muitas palavras, repete muito, é um aluno que está com dificuldade na norma culta, né? Na nossa norma culta. Por exemplo, a palavra casa. Repetiu casa várias vezes. Então, o aluno tem que saber os sinônimos. Então, é um erro clássico a repetição de palavras que tira muitas notas. Esse dicionário chamado sinônimo, vocês irão aprender a utilizar outras palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, se você escreveu problema, e para não repetir novamente problema, você pode colocar impasse. Impasse que tem o mesmo significado. Casa, lar, moradia, residência, enfim. Então, os erros clássicos aí, errar demasiadamente, com excesso de palavras repetidas, sabe? É um erro clássico. Exagerar na pontuação ou esquecer da pontuação. Não colocar as duas soluções na conclusão acontece muito. José, sabe mencionar mais? Tem vários erros clássicos. Tem um clássico dos clássicos, né, professora, que é usar gíria, né? Ou internetês lá, né? Vou escrever também, coloco só TBN lá, né? Isso aí acontece bastante. Às vezes a gente está lá digitando lá, mandando a mensagem para o amigo e acaba passando, né? Mas lá na redação isso aí é um erro fatal. Então, se você lá colocar kkk também, é bem complicado, então. Uma questão também é quem usa letra de forma e letra cursiva, se ele iniciou com letra cursiva, tem que finalizar com a mesma letrinha. Acontece muito de mudar as letras, né? Tem aluno que sabe escrever das duas formas e acaba alterando e não pode.
intercalar as duas letras no corpo da redação dissertativa. Tem o caso também dos alunos que gostam de dar uma esticadinha na letra, né, para caber mais, usar mais espaço, né, tem que tomar cuidado com a formatação do texto, você tem que respeitar ali parágrafo, final da linha para a próxima, então tem que tomar bastante cuidado com isso. José, volte naquele slide que eu coloquei uma redação da aluna Eduarda. O Mike está perguntando, professora, cite algumas palavras muito usadas no início da argumentação. Essas palavras ou frases-chave, Maico, eu irei enviar para você, já está prontinho, irei enviar para a turma do 2º e 3º ano no grupo do WhatsApp. Há vários tipos de iniciar, tanto a introdução, como os desenvolvimentos, como a conclusão, irei enviar para você sim. A redação da aluna Eduarda, né? Essa redação, observe, que tem que ficar retinho, pessoal. No final, vocês não podem fazer aquela cobrinha, sabe? Não, volta lá, José. Tem que ficar retinho dos dois lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? Na hora de... Vocês estão escrevendo a palavra, vamos supor, passarinho, um exemplo. E a linha não coube a palavra toda, vocês coloquem o if, né? E conclui na outra linha para a palavra. O que acontece? Muitos alunos quebram a sílaba errado. Coloca paz, P-A-S, 2 S, né? P-A-S-S, barra, aí coloca na outra linha. Ou seja, na hora que encerrar a palavra na linha, você sai quebrar a sílaba no lugar correto. Então, o aluno que faz isso, ele acontece muito do aluno saber, né, no finalzinho, parar a sílaba corretamente. É um erro assim, bem mal, é um erro clássico de redação, saber separar a sílaba quando está finalizando a linha e vai finalizar a palavra na linha seguinte, e acontece do aluno separar a sílaba errado. Acontece bastante. Como eu disse, a redação é um corpo. Então, observe esse corpo da redação. Tem que ficar retinho tanto do lado direito como do esquerdo. Saber cortar, quebrar a palavra na sílaba correta. Né? Não trocar de letras. Quem escreve de letras de forma e cursiva, não alternar as letras. Usar as palavrinhas-chave, que são elementos coesivos, é fundamental. O aluno que usa elementos coesivos, palavrinhas-chave, ganha muitos pontos. E é isso, gente. Introdução, eu apresento a temática e coloco 2 problemas. No primeiro desenvolvimento, eu vou falar apenas desse primeiro problema, colocando dados estatísticos, colocando citações, colocando jornais, né, colocando pesquisas ou pesquisador. No terceiro parágrafo, que é o segundo desenvolvimento, irei desenvolver minha segunda problemática e irei colocar também palavrinhas-chave, palavrinhas coesivas, como está essa redação da Eduarda. E na conclusão, eu irei concluir ou sugerir 2 soluções para as minhas problemáticas e fecho com chave de ouro uma citação filosófica. Ou seja, o aluno está colocando dados estatísticos, está atual nos acontecimentos, nos jornais, nos acontecimentos, nas notícias do nosso Brasil, colocando a frase filosófica, o aluno que entende da filosofia. Quando faz uma luz histórica, o aluno que está atento aos acontecimentos históricos do nosso Brasil. Enfim, é isso que o examinador quer, o examinador do Enem e das plataformas virtuais. Um aluno atento a tudo, a todas as disciplinas do saber, aos telejornais, enfim. Mais alguma dúvida? Os alunos do terceiro ano, eu vou postar para você também, igual postei para o segundo, parágrafos de introdução, modelos, parágrafos aí de conclusão dos modelos de conclusões. Mas para isso, eu quero que vocês comecem a elaborar e a pensar quais são as consequências de não tomar a vacinação.
quais são as consequências do cidadão não se vacinar para ele e para a sociedade. Aí lá no grupo, eu quero que vocês vão mencionando para nós juntos fazermos aí os modelos de introdução e os modelos aí de fusão. Mais alguém? Faça alguma pergunta, pessoal. Quero falar com vocês. Estou com muita saudade desse povo. José, quer mencionar alguma coisa? Só reiterando que acho que foi a Sara que perguntou anterior, se poderia, se teria necessidade de usar esses esquemas aí ou modificar, seria assim, até melhor que você usasse só como estrutura mesmo, porque tem a questão do plágio também, né? Vai que um colega seu usa o mesmo esquema ali, as mesmas palavras e sai muito próximo com o que você escreveu. Aí tem essa questão do plágio aí também. Então, quanto mais assim você usar só como base mesmo e você usar a sua criatividade para construir a sua redação, melhor fica. A questão do plágio. Vamos supor, eu coloquei 5 modelos aí de introdução e 5 modelos aí de conclusão. Vamos supor que 15 alunos fazem aí esses 5 modelos do jeito que eu coloquei, do jeitinho. E aí, como o examinador das plataformas virtuais irá analisar essa questão? Pode ser que analise como plágio, sim. Então, é ideal que modifique, né, que mude também as frases filosóficas. Há inúmeras frases que vocês podem colocar, mas só use o esqueleto, né? As palavrinhas-chave, a estrutura, o esqueleto mesmo. E modifique, é válido a mudança. Se vocês forem pesquisar dados estatísticos, mais informações, pesquisas e nomes de pesquisadores, só coletem esses dados, a fonte e os dados. Porque se você retirar uma frase toda de um site, né, você pode ser, a sua redação pode ser anulada e vista como plágio também, certo? Então, não copie textos, frases, até uma simples frase, gente, você pode ser punido por plágio, isso é muito grave. Então, você pode ler informação e, através daquela informação, você molda com suas palavras. A única coisa que você pode copiar é fonte, pesquisa, quem for o pesquisador, quem pesquisou, né? E os dados estatísticos apenas. As demais informações sobre a temática, vocês devem moldar conforme as suas palavras. Lembrando que essas fontes, né, esses dados aí, vocês procurem os mais atuais, né, para ser mais relevante. Às vezes na internet está cheio de informação, mas às vezes são dados desatualizados ou fora do contexto. Então, tentem pesquisar em mais de uma fonte, use mais de um lugar, pesquise em mais de um site, né, para poder ver se as informações realmente batem, não só em um lugar apenas. Acontece, por exemplo, o IBGE, tem muita fonte estatística do IBGE, mais relacionada ao ano de 2010. 2010 já são 11 anos, uma década aí. Então, em uma década, há grandes mudanças. Então, realmente pesquisa aí, como o José disse, se informe, mas com os dados mais próximos ao ano de 2021, mais atuais, né? José? Ai, como eu queria falar com você, gente. Saudade. Estão falando aqui no chat que a Laísa falou que seria ótimo ter mais lives como essa aí. Seria ótimo também estarmos, né, presencialmente, né? Eu tenho uma certa dificuldade com esse meio tecnológico, sabe? Se não fosse o José, essa live aqui não teria como eu disponibilizar para vocês. Eu tenho muita dificuldade com essa era da tecnologia, né? Então, já de antemão, já agradeço, José, por sempre estar fazendo essa parceria comigo, de me auxiliar. E eu, por mais que apareceram poucos alunos, mas que vocês possam disseminar o pouco que vocês aprenderam e o que vocês aprenderam para os seus colegas de sala, tá, gente? Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Ô, Maicon, o Google Acadêmico, você pode fazer uma pesquisa, sim, uma opção de pesquisa, sim, certo? Mais alguém? A Emily, Yasmin, gostaria de fazer alguma pergunta? Pessoal, após os grupos de redação
estiverem prontos, eu irei postar todo o material nesses grupos. E eu peço para você sempre perguntar, sempre tirar suas dúvidas, sempre ir no meu WhatsApp, fazer perguntas, tá? Eu quero acompanhar a redação de cada um de vocês. Eu quero dar sugestões, eu quero olhar, averiguar a pontuação, certo? Eu quero fazer esse acompanhamento. Então, de segunda, hoje, dia 24, até na próxima segunda, dia 31, vocês podem fazer perguntas, vocês podem pedir para eu dar uma olhadinha na redação de vocês, tá? Eu estarei aqui disponível de segunda a sexta-feira para tirar as dúvidas de vocês. A Iris entrou agora. A internet caiu. Alguém pode me dizer, para vocês aí que estão acessando agora? É que eu estou na zona rural da minha Lamira. O professor José, que vi aqui, ele saiu. Maico, a internet saiu fora do ar? O que aconteceu? Então, foi isso que aconteceu com o José. Então, pessoal, no mais, eu vou despedir de vocês, né? Até lá, façam perguntas para mim até o dia 31, tire suas dúvidas, certo? Os alunos do professor José também pergunte a ele, peça orientação. E se tudo der certo, no dia 31 faremos outra live, né? Informando vocês, passando mais dicas da redação dissertativa, né? E interagindo com vocês também. No mais, eu agradeço a presença de todos e finalizo a live de hoje por aqui. Muito obrigada e fiquem com Deus.